Boa tarde. Bom dia. Muitíssimo obrigado, professor Antônio de Souza Lara, por nos conceder esse tempo preciosíssimo, no qual espero que muitos dos nossos seguidores, né, brasileiros, compatriotas, e quem sabe alguns portugueses possam extrair um pouco da sua experiência, da sua sabedoria e dos seus conhecimentos. Esse encontro foi dividido em três partes principais, né, que é biografia. Em biografia tem trajetória acadêmica e trajetória política. E a terceira grande parte é de alguns pensamentos seus e vamos tentar explorar perguntas que comumente não são feitas na internet. Eu vou começar com a parte biográfica de trajetória acadêmica. A primeira pergunta é: o senhor ingressou no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas em 1969 como aluno, e poucos anos depois, já em 1973, começou a lecionar na mesma instituição. Como foi essa transição de estudante a docente e de que forma ela marcou o início da sua carreira acadêmica? Olha, é curioso, eu não sabia o que eu queria fazer. Às tantas, disse assim, agora vou entrar. Aqui no liceu, antigamente, estava dividido por áreas, letras, ciências, mas pô, dentro da ciência estava economia, a linha, chamava de a linha F, engenharia, a linha H, arquitetura, a linha E, economia, a linha não sei o quê, depois letras. E eu não sabia o que havia de querer. Meu pai é engenheiro. E meu avô era matemático e economista, as duas coisas. E ele disse: não, a nossa família você vai para ciências. Eu era bom aluno. Ok, vou para ciências. Entrei e odiei aquilo, odiei química e matemática. Eu já sabia, porque eu não gostei nada, sobretudo química. E, não, isso eu não quero. Então mudei 3 meses depois para economia, que achei que era mais ou menos o que eu queria. Porque nós tínhamos inúmeras empresas ultramarinas, basicamente, né? Mas não só. Companhia do Açúcar de Angola, Companhia dos Cimentos de Angola, Companhia dos Algodões de Moçambique, era uma família com muita coisa. Eu disse, não, a gente necessita ou engenheiro ou economista. Então, tá bem. Mas eu disse, mas eu não estou vendo administrar essa coisa, eu não gosto disso. Mas era o único, eu era só tinha uma irmã, eu tinha primos, meus primos eram dolce far niente, não queriam trabalhar. Então aí, olha, o que eu vou fazer? Vou fazer economia. Cheguei no fim da coisa e disse, não, eu não vou para a economia, eu vou para ciências políticas. Ah, que estupidez, não dá para nada, não rende nada, mas é o que eu gosto. E aí mudei, ficou tudo meio fulo comigo, não é? Coisa. Mas, olha, foi o bem que eu fiz, que eu tive professores 50 estrelas, não tem melhor, já com esse pensamento crítico, tudo malta de direita, tudo gente que tinha vindo do governo do Salazar. O Salazar escolhia muita gente de esquerda, aquela esquerda não tem nada a ver com a de hoje, mas quer dizer, gente que vinha de baixo, gente que saía do mérito próprio, como ele. Ele era filho de um pobre feitor da Beira, não é? Chegou a catedrático, então ia buscar gente com o mesmo perfil, não é? Gente popular que tinha subido a corda, como a gente diz aqui. Então aí o Adriano Moreira, 5 estrelas. 5 estrelas. É um tipo absolutamente notável, que não é mais notável porque teve o azar de ser ministro Salazar e depois foi tudo. Foi vice-presidente do parlamento, foi chefe do CDS, foi tudo. Conselheiro de Estado, tudo. E esse foi talvez o melhor professor que eu tive, como uma inteligência criativa. Eu estava dando aula e inventava. Aula, sei lá, ele nos deu introdução ao direito e depois ideologias políticas e mais não sei o quê. Ele estava falando uma coisa e depois dizia assim, aqui uma coisa que não foi explorada, que é isso. Eu tomava nota de tudo. Algumas das teorias dele, eu peguei, alterei, desenvolvi, levei para ele. Aí fiz uma introdução quando publiquei, essa teoria do professor Adriano Moreira. E ele disse, não, eu nunca fiz isso. Eu disse, não fez uma aula. Não, você está doido. Pessoal, então eu fiquei com a paternidade, que não é verdade. Eu, aliás, digo, não quero nada que não seja meu. Então aí, como eu fui o melhor aluno do curso, recebi um prêmio
comandante Corrêa da Silva, que era dado ao melhor aluno de cada ano. E eles me convidaram, mas me convidaram, o próprio Adriano, que era diretor, me convidaram para a carreira diplomática, porque eles tinham um acordo com a carreira diplomática, você entra sem concurso, vê só, com mais dessa nota, entra sem concurso. E depois abrem concurso por resto, mas você entra por mérito. O melhor aluno de economia, o melhor aluno de ciência política, o melhor aluno de direito. Entravam assim, pim, direto. Eu disse, mas eu não quero ir para a carreira diplomática. Você é doido. Tem essa oportunidade. Isso era uma sexta-feira. Vem cá na segunda, a gente fala aí, preenche os papéis. Eu saí dizendo, mas eu quero é ser professor. Cheguei lá no dia tal e disse, olha, professor, não me leva a mal, mas eu queria ser assistente aqui. Assistente era o grau mais baixo do ensino. Eu ganho metade, mas não quero nem saber. Eu quero ser isto. E eu sabia exatamente o que eu queria. E ele disse, mas é uma loucura. Ficou meio ofendido. Meio ofendido. E eu agora já disse para o ministro, para não sei o quê, para o diretor-geral, que seria, e agora, olha, agora mete o Antônio Meli Castro, que é muito, muito engravatadinho da Silva e tal, vai dar bom recado. E assim foi. Mas eu não fui. Eu disse logo, não quero. Por quê? Porque carreira diplomática é uma coisa muito interessante que tem besta em cima, não é? E no dia em que me dessem uma ordem, eu sou meio anarquista, a dar uma ordem estúpida, eu dizia, não faço. Acabava a carreira diplomática na hora, né? O que eu vou fazer para ali? Bom, então, dando aula. E, felizmente, me deu a um professor que era considerado ruim, cá de baixo, como assistente dele. E ele teve uma cadeira de introdução às ciências sociais no primeiro ano de economia, que passou a haver no Instituto, depois saiu. Ele disse, mas eu nunca dei isso, não sei. Pois é, olha, inventa. Pega lá o livro, inventa. E eu saí para uma turma de 150 pessoas, com 20 não sei quantos anos, né? Para dar uma cadeira que não sabia o que era. Saiu brilhante. Brilhante. Tive gente aplaudindo. E eu disse, bom, a coisa está funcionando, eles gostam do estilo. Foi o meu primeiro desafio. Também era mata-morre, não é? Ou mata ou morre, era a prova. E eu nunca tive medo de falar em público. Não tinha essa vantagem. E aí, sempre me deram coisas que eu não queria. Foi o melhor que me podiam ter feito. Que eu tive que estudar coisas fora da zona de conforto. Tinha um professor que me odiava. Chegou a diretor da escola. E aí me deu uma disciplina que eu não sabia nada, chamada, do curso de antropologia, vê só, chamada semiologia. Eu nem sabia o que era. Eu disse, semiologia, mas eu não sei o que é isso. Aí o professor morreu, não temos professor de semiologia, você vai dar semiologia. Eu não sei o que é. É a ciência dos signos, dos símbolos. É estruturalismo, uma chateação. Nossa senhora, parecia, mas não sei nada disso, nunca tive. Então, olha, pega lá o livro. Eu fui para casa, isso era no verão, fui estudar semiologia. Eu odiava aquilo. Eu disse, ótimo, já sei isso tudo. Então, sabe o que eu vou fazer? Fazer uma cadeira que era assim. Semiologia. A teoria do mito. Mito, bababá, não sei o quê, não sei o que mais. Ponto. Agora eu vou destruir isso tudo. Pá, porrada. O pessoal adorava, né? Minha gente de fora. Agora, significante, significado. Levi-Strauss. Lá. Agora eu vou destruir essa porcaria toda. Pá, porrada. Aí o pessoal. Era uma festa, não é? A minha cadeira tinha gente de fora. Enchia a aula, enchia anfiteatro. O diretor soube daquilo, me tirou a cadeira. Mas eu fiquei com aquele troço na cabeça. E hoje, olha, tanto assim que quando veio a Revolução, eu fui tirar o curso de antropologia. Eu já sabia aquilo. E disse, olha, essa cadeira eu já sei, aquela já tem, pode ser que pegue. Portanto, essa coisa da Revolução foi muito importante para mim. Por quê? Porque eu não fui saneado. O que é saneado? Os tipos correram com tudo, não é? Patrão, fora. Nacionalizaram tudo. Ou seja, roubaram. Roubaram as terras, roubaram as fábricas, roubaram a empresa de transportes, roubaram a TAP, roubaram os caminhos de ferro, roubaram tudo que era privado, telefones, a siderurgia nacional, tudo. Tudo que era empresa grande privada e terra, meio país agrícola, roubaram tudo para o Estado. E não pagaram. Chamam de nacionalização
Não, isso é confisco, né? Nacionalização. Nacionalizado era aquilo, que era português. Bom, enfim. Eu apanhei. Eu nunca tive nada na política nessa altura, tinha sido monárquico e tal. Aí, monarca era tipo tontinho, não é um doido. Eu não chateava, um puto monarca. Então aí deixaram eu ficar, não fui corrido. E eu aí disse assim, eu não sei nada dessa coisa de marxismo, vou estudar essa porcaria toda, porque senão me apanham na curva. Li tudo, estudei tudo e, sobretudo, percebi a engenharia do marxismo. E pior que isso, eu adotei, na minha teoria crítica, tá vendo? Espera aí, isso tem coisas boas. Por exemplo, a teoria das classes tem muita... A análise é boa. O resto é religião marxista, mas a análise não é má. Teoria do Estado. A análise aproveita-se. O resto é religião. Religião marxista-leninista. Mas essa trouxe aproveita. De tal forma que houve muita gente, um colega meu, por exemplo, de ciência política, que é de centro-esquerda, me dizia, você é marxiano. Eu disse, que é isso? Eu dizia, marxiano, isso é uma espécie de híbrido de marciano com marxista? Não, não, não. Não é marxista, mas utiliza os raciocínios do marxismo. Isso é claro, eu utilizo tudo que for boa ferramenta. Portanto, esse processo convulsivo fez de mim uma pessoa que eu nunca seria na vida, por exemplo, ter uma base marxista de análise, cuidado, análise, não é de conclusão. A conclusão são meus inimigos. Eu sou anticomunista primário. Mas a análise deles é boa. Tem coisas boas. Não é toda, mas tem coisas boas. E por isso é que você me ouve falar tantas vezes contra o capital financeiro mundial. Aí o Marx tinha razão, e o Lenin. No final, a luta de classe estará internacionalizada e o capital será internacional, e por isso a luta dos trabalhadores deve ser internacional. Isso é um problema deles. Né? Agora, a primeira é verdade. Né? Ficou assim. BlackRock, etc., e companhia, Vanguard e companhia, são conglomerados gigantescos, multinacionais que mandam nos governos. Então, aquela profecia marxista, que são os meus inimigos, afinal de contas, é verdade. Eu vou aproveitar para mim. Tá vendo? E esse é o troço que muda a minha vida completamente. Aí, é claro, fui crescendo, crescendo, crescendo. Sempre tive muito, muito bom público. Essa coisa assim, olha bem para mim. Você tem 25 anos, você quantos tem? Anda lá perto? Eu tenho menos, 23. eu acho que tenho menos idade que você. Honestamente, eu não estou brincando. Olha bem para mim. Aqui, nós temos uma palavra que no Brasil não se pode dizer, que é puto. Significa criança, significa, aqui não tem significado pejorativo, significa infantil, não amadurecido, verdinho da Silva, Mocinho. jovenzinho da Silva. Eu sou isso. E não mudei, com 73 anos por dentro, não mudei. Eu sou isso todos os dias, eu acordo assim. Eu não sou velho. Quando me chamam de conservador, eu fico doente. É um insulto, tal como chamasse o Antônio. É um insulto para mim. E por quê? Porque eu não sou conservador. Eu sou reacionário. É uma coisa completamente diferente. Sou um contra-revolucionário. Sou um revolucionário ao contrário, como Plínio. Não tem nada de conservador. Conservador é um indivíduo que quer evoluir de pouco a pouco, que quer que o progresso se faça lentamente, ainda que seja para o precipício, ainda que seja para a asneira. E eu não quero isso. Eu quero destruir um ambiente nocivo, um ambiente doente, está a ser imposto a escravizar a humanidade. Eu sou um contra-revolucionário. Ou melhor, olham para um revolucionário da Revolução Francesa e eu sou o outro lado. Não queria conservadorismo. Queria destruir a Revolução e reconstruir, refazer. Não é? A ideia era essa. Portanto, fiquei sempre isto, nunca mudei.
Foram me dando cadeiras e mais cadeiras, ideologias políticas. Depois morreu o professor de História da Colonização. Olha, você tem que ser professor de História da Colonização. Mas agora eu vou fazer História? É. Mas eu não sei, não tenho livro sobre isso, foi mal. Faz um. E tem um manual. Eu, que eu gostava era de ciência política, fui dando sempre coisas que não eram minhas. Está arrependido? Não. Está contente? Sim. Aquilo foi o melhor que me podiam fazer, que é tirar-me da área de conforto. Então, eu fiquei eclético. Eu sei, dei geopolítica na escola militar, dei geoestratégia, tá vendo? Fui dar aulas para os militares, ao curso de promoção oficial general. Tem muito general, almirante e brigadeiro do Brasil, que foi meu aluno. Eu dava para eles, portugueses, angolanos e brasileiros que vinham cá. Tem muito que foi meu aluno. Foram 20 e tal anos dando aula ao curso de formação de coronéis para generais e brigadeiros. Está vendo? Portanto, eu fiz tudo fora da caixa. E, em vez de dispersar, eu concentrei, que esse aqui é o segredo da minha escola, era a interdisciplinaridade. Não analisar uma coisa só por uma perspectiva, mas analisar por várias. O Adriano Moreira fazia isso. Ele era jurista e dizia, do ponto de vista jurídico é isso. Agora vamos ver do ponto de vista sociológico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Não dava. E ele dizia, e no final impera a força normativa dos fatos. A força normativa. Eu não entendi o que é isso, a força normativa. Você vai ver quando for grande. Força normativa dos fatos é o tsunami da história. Por isso é que eu olho, às vezes, para esses patetas olhando e dizendo assim, sim, porque o direito internacional proíbe o massacre da faixa de Gaza. O que é isso? Que gente doida! Proíbe, não proíbe nada. A força normativa dos fatos leva ao Greater Israel. Ah, mas é um genocídio. Pois é. E então? Está vendo? Isso, então, em política internacional, muda completamente a lógica da apreciação. Você não tem um conceito moral? Tenho, mas o panorama mundial, a leitura das relações internacionais não é moral. Só é quando a moral coincide com os interesses. Que horror! Então, não quer, muda de campo. Vai para arqueólogo, vai para borboleteiro, as coisas que dá. Aí já não tem ideologias. Pronto, e eu fiz a minha carreira toda assim, isso é o resumo da minha carreira. Publicava, era politicamente incorreto, toda a vida fui, mas não era para ser, não quer dar escândalo. Saía assim, né? E era considerado uma pessoa bizarra, basicamente. Esse sujeito é meio doido, né? Mas, o que é que eu noto? Noto que iam buscar o que eu tenho e depois diluíam. É uma coisa que eu acho terrível. O politicamente correto não aguenta tanta veracidade, não aguenta tanta frontalidade. Então, vamos diluir um pouco. É o típico consensualismo, né? Diluir um pouco a lição do Lara e vamos criar aqui uma coisa que não é bem chá, é assim, uma aguazinha tépida. Pronto. Fizeram isso muitas vezes. Eu vejo, muitas vezes, olha, aí está uma aula minha diluída para ser politicamente correta. Não resulta, porque em momentos de crise é 8 ou nulos. É o 8 ou 80. Não há meia dose. A meia dose está condenada a morrer. E pronto, e assim fiz 50 anos. Quando fiz 50 anos, naquilo me mandaram embora. Aí vai embora. Mas por quê? Porque eu cheguei aos 70 anos e acabou. É proibido ser mais professor no Estado, é proibido ser juiz, é proibido ser tudo. Já acabou hoje, acabou. Eu aí deram uma festa muito bonita e vai embora. E tiraram uma sala, tiraram o escritório, tiraram tudo. Eu fiquei, de repente, aquilo é horrível, né? Porque a pessoa fica sem tapete. Tinha sido presidente da. Eu fui mais ou menos tudo. E aí acabou. Bom, aí disse: não vou acabar, vou continuar o meu site, vou dando aula para o site. E agora tem mais alunos, né? Porque eu tinha a roda de 600 alunos por ano, e agora tem coisas com 20 mil visualizações e coisas assim. E, portanto, tem mais alunos que antigamente. Né? E eu não consigo parar. Não, eu acho que ou Deus me leva,
ou me tira a inteligência, ou eu vou continuar. Portanto, eu sou um professor todos os dias. Eu nasci para isso. Eu pensava isto assim, que bom, já sou catedrático é titular. E nunca pensei que chegava assim tão facilmente a catedrático, com todas as notas, mais algumas. E me pagam por cima. Quer dizer, eu faço o que eu gosto. Eu venho para aqui gratuito, se for preciso, mas ainda me pagam por cima. E me tratam bem, dão-me bônus e não sei o quê. É só que maravilha. Não há carreira mais justa. Mas eu fiz uma shopping list. Já agora vou falando, que assim, vocês podem cortar isso tudo. Fiz uma shopping list quando tinha, não sei, pouco mais que você. Aí 28, eu chegava a 30. Já era casado, casei muito cedo. E disse, bom, o que é que eu quero fazer quando for grande? Olha, quero ser professor, já está. Catedrático, sim. Reitor, nunca fui vice-reitor, já não é mal. Quero ser ministro. Fui secretário de Estado, não havia ministro da Cultura, fui secretário de Estado da Cultura. Quero ser deputado, fui 10 anos deputado. Federal, vocês chamam. Quero ser autarca, fui. Fui em vários sítios, em Cascais, em Ceia, em Neme, todo lado. Ok, já chega. Chateação, não vale a pena fazer mais. Quero publicar muita coisa, naturalmente. Quero ser embaixador. Fiquei sempre com aquela coisa. Calhar eu devia ter sido embaixador. Eu, quando for grande, pode ser embaixador político. E fui. Fui embaixador em Cabo Verde. 4 anos. Não gostei nada? Ótimo. Acabou, está arrumado. Fui, quer dizer, eu fiz tudo o que queria. Aos 40 e tal anos, tinha feito a lista toda. Faltava pouco. E eu disse, e agora? E agora? O que eu vou fazer? 40 anos. Tive uma espécie de. Não foi bem depressão, foi o único ano em que eu disse: que horror, 40 anos e agora já fiz tudo. Então inventei uma nova lista. Vou ser pintor, vou ser escultor, isso aí nunca fui. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aqui estou. E quando acabar a lista, eu faço outra. Porque eu não. Desistir é uma palavra que eu não sei para que serve. Né? Existe, mas serve para falar dos outros, para mim não. Parar é morrer, desistir é uma coisa que não me passa para a cabeça. Não passa, não passa. Sabe qual era a última frase, última, que eu dava aos alunos na última aula que dava todos os anos? É assim, agora, pronto, eu ensinei muita coisa, está tudo no manual, está tudo online. O manual está online, gratuito, né? Ciência Política, no academy.edu. Quem quiser pode ir lá, tirar são 600 páginas, o que é. A 10ª edição. Eu dizia, olha, esquece, não faz mal, esquecer, rapaz, eu não me lembro como é que é a classificação, vai ver e acabou. Há uma coisa que não pode esquecer, põe em luz de neon por cima da cama, faz um letreiro daqueles que acende e apaga e põe por cima da cama. Que é assim, never give up, nunca desista, nunca. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Foi o que eu fiz. Tropeça, levanta, aprende. Tropeça, levanta, aprende. Nunca desista. Nunca, nunca desista. Ah, mas a vida é horrível. Nunca desista. Caiu outra vez, levanta de novo. Era a última coisa que eu dava para os meus alunos. Eles olhavam com estupefacto, assim, olhar para mim e dizer, esse sujeito é doido. Não é. Eu disse, olha, cuidado, que isso é o ensinamento mais importante que eu dei durante o ano todo. O resto vai ver no livro, está lá. Esqueceu? Vai ficar. Porque eu acho que um professor tem que ser educador. E o que esse sistema tem de mal é que um professor é um transmissor de instrução. Está dando instrução. Como é que se faz isso? Como é que aperta? Como é que desaperta? Como é que enche? Como é que vazia? Mas não está dando educação. Educação são valores. Educação são princípios. Educação são meios de sobreviver nessa selva. Para que nós estamos aqui? E ninguém dava isso. Mas eu tive pontos de glória. Eu tive um sujeito, eu dava sempre, no meio metia religião. Tá? Ah, isso é proibido. Pois é, olha, agora o que eu vou fazer é proibido. Pum, e dava. Sou eu. Né? A mim, quando dizem é proibido,
como sou infantil, a primeira coisa é que vou fazer mesmo, não é? É proibido, vou fazer. Então era proibido, então eu vou fazer, mas aviso, atenção, quem quiser tapa os ouvidos ou sai. A porta está sempre aberta. Nunca ninguém saiu. Não, saiu uma vez uma menina muito comunista que odiava, não interessa, não conta. Eu dei um dia uma aula em que falei de religião à barda. Acabou a aula, os sujeitos se levantaram de pé, a turma toda, aplaudindo. E eu vejo um sujeito lá na ponta, com o cabelo comprido, com uma coisa. Eu dizia, aquele sujeito não é nada ojento. Vai vir ter comigo e disse assim, olha, eu sou ateu, sou comunista e nem batizado sou. Não consigo parar de aplaudir. Vê só. Isso aconteceu comigo. Esses pequenos momentos, tem vários grandes pequenos momentos, valem a carreira toda. É por isso que eu estou aqui. E agora, um pouco de religião pelo meio. Por quê? Porque o grande espaço que dei na vida, eu fui sempre crente, nunca tive dúvida de fé. Andei fazendo besteira, oi menino, não quero nem saber. Até tenho vergonha de dizer aqui. Não posso, não é? Fica mal. Uma barba branca. Mas fiz as besteiras todas, quase todas, que podem fazer, eu fiz. Bom, e então, quer dizer, não andei a roubar, não é? Mas enfim, nem a matar ninguém. Acho eu, não sei. Dei uns tiritos aí de umas pessoas. Teve que ser, não é? Estava no PREC e tal. Bom, não sei se matei, acho que não. Agora, o que eu tenho a certeza absoluta é que, antes de tomar uma grande decisão, eu ia sempre à mesma igreja, foi a igreja onde eu fui batizado, chegava lá, tem uma grande estátua, uma imagem linda, Nossa Senhora do Carmo, e eu punha lá em frente e dizia assim, mãezinha, eu não sei o que vai acontecer com essa minha carreira, mas eu ofereço a minha carreira a Deus, para fazer o que Ele quer que eu faça e não o que eu quero fazer. Sempre fiz isso. Fiz com o meu casamento, fiz com o meu filho Duarte, ofereci ele, foi papado, fiz com tudo que era significativo na minha vida, eu fiz. Eu entreguei antes disso, olha, eu não quero isso para mim, se pudesse transformar a minha voz na tua, muito bem, se não transformar é porque não quer, porque Deus pode tudo, né? Então, é porque não quer, é porque eu não presto para esse efeito. Né? E ainda hoje faço isso. E depois, às tantas, eu olho e digo assim, olha, clique, cá está. Eu vim para aqui, mas para que? Às vezes penso, o que eu estou fazendo aqui? E aí, são pequenos, eu tenho algumas, posso contar algumas, sei lá, pessoas, aluno meu que ia morrer com câncer, médico, já médico, o aspecto era igual a vocês. Eu disse, como é que você é médico? Está fazendo aqui o ano final e fez 2 cursos e é médico? Era um aluno que era um barra, absolutamente notável, tinha feito medicina, já estava na especialidade e foi fazer relações internacionais. Eu disse, que loucura. Então você, eu sou médico, eu sei o que estou dizendo, professor. Eu vou morrer no fim do ano. Estamos em março, abril. Eu disse, João, que horror. E agora? Agora não há nada a fazer, porque já está na cabeça, tem metástase e tudo. Você pode adiantar os meus exames? Eu sou o melhor aluno e o sonho da minha vida é fazer relações internacionais na área de medicina. A medicina foi a minha mãe que quis que eu fizesse. Sr. João, você está me pedindo uma coisa louca. Eu não posso fazer isso, que é ilegal. Pô, só um exame? Ah, vai viajar? Um exame. Todos? E ele disse, pois é. Mas é que eu não vou ficar bom. Eu, quando fizer exame em junho, já não estou com as possibilidades todas. E eu aí disse, não, isso também não é custo assim tanto, é só um. Ninguém vai dizer nada, é o melhor aluno, está acabando o curso. Mas eu aproveitei e disse, olha, então vamos fazer um negócio. Não há almoço de graça. Ele ficou olhando para mim, como? Contrapartida? Sim, sim. Não tem almoço de graça. Não é? Almoço de graça não tem. Há sempre alguém que paga. Pô, o que é isso? É isso? É assim. Como é que você está de religião? Ah, tenho dias. Ah, pois é, foi o que eu calculei. Ora, é assim, eu não tenho tempo para convertê-lo, para que você se converta. Eu moía-lhe a cabeça até você se converter. Você é inteligente, ia lá. Mas eu não vou ter tempo. Portanto, o meu negócio é simples. Eu adianto os exames todos e você faz um pacto comigo. Eu acredito na sua palavra. Antes de morrer, você vai pensar na sua vida,
vai se arrepender dos seus pecados, tem seguro, que todos nós temos. Eu não vou pedir para confessar, porque você não sabe o que é isso, mas pelo menos arrependa-se sinceramente perante Deus, e quando estiver para morrer, ainda lúcido, diga assim: eu aceito que o sangue de Cristo seja o penhor da minha redenção. Ainda que não entenda, mas faça isso com o coração. Pode ser que dê. Olhou para mim, quase escandalizado. Isso aqui é um negócio? É. Senão, não faço. Senão, não faço. Professor, mas então, amigo, eu posso fazer, tenho a faca e o queijo na mão, faço, mas essa é a minha condição. E é para o seu bem. Ele sai da porta, entra de novo e diz assim: eu aceito, não sei porquê, mas vou aceitar. Então dá cá um aperto de mão. Apertou a mão e eu nunca mais vi ele. Fez o exame, com notas brilhantes. Os professores disseram: claro, é claro que eu fiz um pouco de drama naqueles. Chamei os professores: olha, o João está com câncer. Eu sei, que horror, e agora? Temos que adiantar, porque ele diz que ele é médico. Eu sei, eu era o único que não sabia. Diz que já tem metástase no cérebro e quando for a data do exame já não consegue fazer o exame. Que horror, não, vamos adiantar todos e tal. Aí passou com notas ótimas, mérito dele. Nunca mais o vi. E um dia encontrei a mãe dele, numa festa, de 105 anos. Ela era a juíza do Supremo, vê só. Veio ter comigo. Disse assim, olha, chorando. Dizia assim: meu filho João era um filho exemplar, mas ele morreu dizendo, por sua causa, fazia não sei o quê, estava ainda melhor que o que era. Não sei o que o senhor fez para ele. Eu disse: eu não fiz nada, quem fez não fui eu. Eu era só bom professor. Vê só, agora só espero que essa lição sirva também para mim. Aí chegou o acompanhante dela e disse: vamos embora já! Com um olhar horrível. Embora já, sai daqui. São essas coisas que valem a pena. Tá vendo? A vida, quando a gente entrega a carreira ao Altíssimo, ele faz coisas dessas. Não somos nós que fazemos. Nós somos apenas o correio. Nós somos o carteiro, como chama aquilo. O carteiro é aquele que leva a carta. Né? Não, é o correio. Não, tipo, pega a carta de um lado e leva para o outro. Mas é necessário, sem isso não há. Está feito. Eu fiz isso muitas vezes na vida e, por tudo, dou muitas graças a Deus. Deus me deixou fazer isso. E pronto, e morro feliz por essa parte da vida. Mas como não vou morrer já, não paro, continuo. Essa é que é a minha missão de vida, essa é que é a minha realização, que é chegar a velhinho, careca e branco, dizer assim: que vida boa, fiz tanta besteira, Deus me perdoe as besteiras, mas as coisas em que Deus me acompanhou, a coisa foi boa demais, boa demais. Eu dou graças a Deus de ter corrido tão bem, porque o mérito não é meu. Pode crer que não é. Isso não é humildade, humildadezinha da Silva. Que coisa que se. Sujeito tão humildezinho, não sou nada. Agora, acho que é assim mesmo. Quer dizer, Deus faz isso com qualquer pessoa que se põe a jeito. Não é nada. Não é nada. Não é por mim, faz com qualquer um de nós. É preciso querer. O primeiro passo temos que ser nós a dar. Nós é que temos que ir ao lado dele. Olha, eu inventei uma coisa que eu acho que é uma boa catequese. Eu disse assim: um dia eu estava pensando assim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou a mulher à sua imagem e semelhança. Então, Deus tem que ter coisas parecidas com o homem, coisas parecidas com a mulher, não é? Porque senão não criava um e outro à sua imagem e semelhança. E homem e mulher são diferentes, não é? Então, o que é que há de mulher em Deus? Agora, essa senhora aqui é brasileira, tá vendo? É minha bisavó. Nasceu no Maranhão. Bom, a sua imagem e semelhança. O que é que tem? O que é que há de mulher em Deus? Você está habituado a ver Deus velhinho, careca, né? O Deus Pai. É tudo homem. Filho é homem. Então o que é que há de mulher? A pomba, sabemos ser feminino, mas enfim. Eu aí cheguei a essa conclusão. O amor. O amor de Deus é feminino. E o amor, e os senhores são muito novos, mas pelo menos a Sofia sabe o que é que eu estou dizendo. As mulheres têm um amor integral. Os homens têm um amor intermitente. É assim mesmo. Não tem jeito de mudar. Não é?
amor e ódio intermitente. O ódio das mulheres é permanente. Suponho, eu vou embirrar com o Pedro, andamos à pancada. Aí, isso é uma besteira, vamos andar à pancada. Ué, acabou, não acabou? Já cá um abraço, cá um abraço. E aquilo acabou. E se eu for amigo do Pedro, eu digo assim, ô Pedro, eu sou muito seu amigo. Você, eu sou muito seu amigo também. Quantas vezes vai dizer mais? Eu, nenhuma, porque se você começar dizendo todos os dias que é meu amigo, eu vou encostar na parede, né? Opa, menino, o que é que esse gajo quer? Mulher, ao contrário. Você tem que dizer que gosta dela de todas as maneiras. Com uma flor, com um beijinho, com olá, com olhar, com um piropo, com um braço dado. O tempo todo. Nunca chega. Nunca chega. Ora, o amor de Deus é assim. O amor de Deus é feminino, não é masculino. Não chega, para nós, entre homens, chega a dizer, eu sou muito seu amigo. E depois eu posso não dizer mais vezes nenhuma na vida, e o Pedro nunca mais dizer nada para mim, e morremos, e dizer assim, eu era muito amigo dele. Só disse uma vez. Com uma mulher não dá. É que não tem jeito, não dá mesmo. Você tem que dizer o tempo todo que gosta, tem que dizer com. Homem faz. Homem no campo pode fazer menos besteira do que. Um dia me disse um amigo, você não sabe lidar com mulheres. Eu não sei, não. Aposto que compra flor, rosas vermelhas e vai dar um. Não, a mulher não quer isso. Se quer que você sacrifique uma manhã, vá para o campo, faça um ramo de malmequer escolhido por si, embrulhe numa prata e diz, andei a manhã toda fazendo esse ramo para si. É ou não é, Sofia? O senhor é Acho é que um mestre. são. Vou ter que anotar aqui para usar com minha esposa. Ó, uma nota aqui, eu nunca ninguém me Eu ia disse isso. falar, são ótimos conselhos para o Pedro, que é recém-casado. Tá vendo? É essa dedicação. As mulheres vivem de detalhe. Como é que diz? Cada pormenor. Como é que diz no Brasil? É igual? Pormenor, detalhe? Como é que é? É, minúcias, pormenores, é. Denúncia, ok. Mulher vive de pormenor. Não vou entrar em coisas íntimas. Eu lembro-me um dia, enfim, não interessa. Olha, viu esse sutiã, que bonito? Eu, não notou nada. Não. Tem uma borboleta aqui no meio. Pô, você vai olhar para a borboleta? Ninguém olha para a borboleta. Né? Homem não vai olhar olhará para outras coisas, mas para a borboleta que é a última coisa que vai olhar. As mulheres olham para a borboleta, todos olham, olha que linda a borboleta, olha que giro tem aqui. Como é que faz essa experiência? Vai a um casamento. Vão os dois a um casamento. E depois aí a Sofia pergunta para o Pedro, agora já vai treinado, ele vai saber. Como é que a noiva ia vestida? E aí fiquei, ui, ia de branco. Claro, não. Como é que era o vestido da noiva? Ah, tinha decote? Não sei. Tinha ou não tinha? Tinha. Como é que era? Era de barco? Barco? Não, era de bico? Não, não sei. Tinha alças? Não sei, é de branco. Aí elas sabem tudo. O cos, o não sei o quê, e tinham bordado assim, assado. O que é que viu? Não viu nada, você não viu nada. A gente vê o conjunto, está muito bonito. Né? Ela vê o detalhe. Portanto, o amor de Deus quer detalhe. Deus tem poucos amigos. Tem muita gente chateando, pedindo milagrezinho da Silva, pedindo favores, pedindo arrependimento. É bom, mas não tem amigos. E eu, agora, depois de velho, com capelá aqui, é assim, Deus precisa de amigos. Então eu vou fazer outra coisa, vou rezar fora, e depois vou para ali sentar, fazer companhia. Só. E falar com ele. Bom dia. Então, como é que correu o dia? Ele não responde, né? Não é aborrecido estar metido numa caixinha dessa, sempre, o tempo todo, sacrificando-se pela humanidade? Mas aqui tem anjos, está cheio deles. Sim, tem a mãe, pois, mas não fica meio chato com a pouca. É um bocado de migalhas, Deus das migalhas. Deus que é de tal maneira amigo da humanidade que anda à procura das migalhas do nosso tempo. Isso não é ser amigo. Gente que mais vezes, dizer olá, que é o que se faz a uma senhora, porque a senhora
o amor de Deus é feminino, tá vendo? E se a gente mudar a concepção do amor de Deus como tal, por que tem mais adoradoras do que adoradores? Porque a mulher entende aquela forma de amar. Entrega a florzinha. Se houvesse só homens a ir à igreja, não havia flores na igreja. Garanto eu. Não havia. Porque elas entendem aquela segunda linguagem. Linguagem do arrumo, do bonito. Estão prestando glória de outra maneira. Então, eu não sei por que estou falando disso agora. Sim, professor Antônio Souza Lara, eu gostaria de, primeiro, né, dizer que, olha, é até difícil para mim fazer essas outras perguntas, porque o senhor tem um banho de sabedoria, né? Realmente foi uma aula sobre experiências de vida que eu, pessoalmente, nunca vou esquecer a história do seu aluno com câncer, né? As flores, né, para a esposa, né? Mas eu vou tentar cumprir aqui o roteiro da melhor forma Força. possível. Vocês podem cortar, fazer mais que um. Claro. E a pergunta que eu tinha para fazer para o senhor, né, que novamente eu gostaria de ainda hoje chegar nessas perguntas mais elevadas, que estão um pouco mais à frente na parte de pensamento, mas eu preciso fazer essas perguntas biográficas. Logo na sequência, a Sofia vai fazer perguntas sobre sua trajetória política. A pergunta é: professor, ao longo da sua vida, o senhor esteve profundamente ligado a instituições acadêmicas e culturais, como a Universidade Católica de Lisboa, a Universidade Lusíada, onde se destacou em História das Ideias Políticas e na direção de centros de estudo. Mas hoje vemos um cenário em que a autoridade das grandes instituições parece fragilizada, enquanto meios como YouTube, cursos online oferecem uma liberdade de expressão que muitas vezes não se encontra na academia, onde se vive, como dizemos no Brasil, pisando sempre em ovos. Na sua visão, o modelo acadêmico institucional tradicional está condenado no que se refere às ciências humanas? Condenado é muito generalista, tá vendo? Mas vai mudar muito, porque, vamos lá ver, tem dois campos. O campo da tecnologia e o campo das humanidades. Vamos dividir assim. Há áreas onde a IA vai suplantar, eu não tenho dúvida, né? Vai suplantar a, a humanidade, né? Como peça complementar. Nós ainda vamos pagar a IA caro, mas a IA vai ser boa em termos de lógica, tudo que for sistemas lógicos, se forem sistemas da arrumação, de contabilidade, de engenharia, de não sei o quê, vai ter uma capacidade de expansão enorme. E a robótica vai fazer muita coisa na área da medicina, na área da tecnologia de construção, tudo isso. Agora, nas humanidades, não. Nas humanidades é que não. Porque aí há uma dimensão extra-humana, tem a ver com valores, princípios, filosofia. Lá, lá. Eu ensinava sempre para os meus alunos isso. Eu dizia, o que é uma ideologia? Eu definia aquilo, tem uma definição, não acaba mais, lá, não sei o quê. E depois eu dizia assim, resumindo, é o sacrifício indemonstrável de prioridades a outras prioridades. Isso é que é uma ideologia. O sacrifício, a subordinação de prioridades a outras prioridades, e esse sacrifício é, em última análise, indemonstrável. É subjetivo. Quer ver? O que é que prefere? Liberdade ou igualdade? Liberdade, Sendo que são incompatíveis. com certeza. Eu prefiro liberdade, mas um socialista prefere igualdade. E quem é que tem razão? Ninguém. É subjetivo, tá vendo? Portanto, é o sacrifício indemonstrável. Em última análise, é indemonstrável. Por quê? Se vocês ficassem perguntando o tempo todo por quê, no fim não chega lá. Chega a uma indemonstrabilidade, porque Deus existe. Bom, tá bem, mas isso não é ciência, não é? Quer dizer, começa a ser cada vez mais. Eu acho que o Altíssimo guardou para o fim dos tempos, é onde nós estamos, a prova de que existe. Eu acho que faz bem por uma razão simples, não é? Perdoem-me a imodéstia. É porque torna mais
justa a condenação que tiver que haver. Se eu existo, a sua vontade é mais, a sua vontade que leva à condenação é mais responsável, não é? Do que se eu provavelmente não existo, ou posso existir ou não. Não é? Portanto, tem havido. O que é curioso é que o mundo que é controlado por a gente, quem sabe o quê, não é? O is who, oculta tudo o que é o que tem sido as provas, como por exemplo os milagres eucarísticos. Não é? Mas o sudário, o estudo do sudário, as conclusões que têm sido tiradas, a análise, há uma coisa fantástica, foi a análise do sangue do sudário. Foi feito por um judeu que levou para 3 universidades israelenses, como vocês dizem, a amostra. Deixaram tirar uma amostra. E deu uma coisa única. Eles disseram, não pode ser, porque o DNA só tem do lado da mãe. Do lado do pai tem um cromossoma que não existe. Está vendo? É claro, oculta. Isso oculta. Assim como se ocultam os, os, os mistérios eucarísticos todos. Ainda ontem vi um com o Papa Francisco segurando, já não me lembro o que era, uma hóstia toda cheia de sangue, guardada no relicário, e ele próprio viu. Portanto, há uma resistência, porque isso é sine qua non, aí acabou, não é? Então, se Deus existe, acabou o que é que eu ando aqui dizendo, não é? É o non serviam, é a atitude que aconteceu com os, Deus, com os anjos rebeldes, não é? Viam que Deus existia, estavam perante a divindade e disseram que não. E aí a condenação foi total, foi justa, porque sabiam que Deus existia, não é? Sabiam quem era, sabiam a diferença entre eles e a sua própria natureza. Portanto, mas isso não tem lógica para já, não é? Não é uma questão lógica, não é uma questão matemática. Para já ainda está oculto de alguma. Portanto, o conhecimento do futuro, penso eu, mesmo das humanidades, vai ter essa realidade de Deus muito presente. Então vai ter que mudar. E vai ter que mudar. O chamado indiferentismo não tem muito espaço mais. Não é? Tem pouco espaço. Quando isso acontecer, já não há espaço para o relativismo. O relativismo é absurdo, não faz sentido nenhum. Acaba por não ter espaço para funcionar. E essa época está longe de nascer, está em processo de nascimento, gestação e nascimento. Mas vai acontecer. Portanto, tudo que é ciência, enfim, eu não queria entrar em mais coisas, mas nós estamos no fim dos tempos. Né? É bom que o pessoal saiba o que é que eu penso. Nós estamos no processo que vem na Bíblia como o Apocalipse. Né? Já estamos dentro dele. Não é vai ser quando eu for grande. Não, já é. E esse já é, significa que estes próximos anos, até o fim da década, vão ser absolutamente cruciais na alteração da Terra, a alteração da economia, a alteração das pessoas, da demografia, tudo isso vai mudar brutalmente. E aquilo que chama de novos céus e nova terra é uma realidade terrena, não é o fim do mundo. O mundo vai continuar por muitos mais séculos, mas é uma realidade terrena nova, com uma presença divina muito maior. Ora, é óbvio que o conhecimento vai ter que ser transmitido, porque quem nasce não sabe tudo, quem cá está sabe mais, mas já num novo paradigma. Num novo paradigma. E, portanto, quer umas coisas, quer outras, quer a ciência hardcore, a ciência dura, a ciência exata, quer as ciências humanas, vão ter que se ajustar a essa nova realidade cósmica, que vai ser cósmica, em que a divindade se revela e assume a presença permanente. Então aí vamos mudar mesmo. Não é? E falta muito pouco tempo. Olha, uma das coisas que eu dou graças a Deus, há uma coisa que as pessoas não entendem. Nós, está vendo, a Sofia tem que 25 anos, você tem 26, e eu tenho 73, nós somos contemporâneos. Já viu?
Eu podia ser vosso. Tenho netos com 20 e 21. Né? 20 e 21. Tem a vossa geração. Não é? Eu sou vosso contemporâneo. Ou seja, nós vamos participar. Já pedi isso a Deus. Eu quero ser o velho Simeão. Você não me leva antes de mim. Vamos ver se deu. O novo velho Simeão. Velho já sou, agora Simeão ainda não, mas vamos ver se pega. Bom, e então nós vamos assistir a essa. Que melhor tempo para estar vivo do que esse? Eu acho que nós nunca agradecemos o suficiente ter vivos nestas gerações que convergem. Eu estou conversando com vocês. Com certeza. Nós somos contemporâneos. Tá vendo? Portanto, vamos assistir, não direi de braço dado, porque o Atlântico é muito largo, mas de braço dado, de uma forma eufemística, a essa convulsão, renovação, ressurreição que a cultura vai ter e que o mundo vai ter. E, portanto, o velho paradigma vai morrer. O velho paradigma vai morrer. Essa época está muito moldada pelos novíssimos, pelo mundo, pela carne, pelo demônio. E isso vai morrer. Felizmente, vai ser reciclado por via dessa época. Não vou ser mais explícito. Eu estava falando com a Sofia, né, de que o seu pensamento escatológico é muitíssimo interessante e eu diria que muito completo, né? Nós temos muitas personalidades aqui no Brasil que convergem, pelo menos parcialmente, do que você acredita, mas eu creio que você é uma das personalidades da internet lusófona que consegue juntar muitas profecias, muitas interpretações em um todo que faz sentido. Não sei se a gente vai conseguir abordar isso hoje, mas, Sofia, você pode fazer as perguntas sobre trajetória política, por gentileza? A gente acabou indo para outros assuntos, né? Mas a gente está falando sobre política do céu, né? Geopolítica do anticristo. Mas eu acho que está tudo relacionado no fundo, né? Bom, a gente queria aqui ter um olhar geral, né, da sua biografia e da sua formação. E você não só tem essa formação acadêmica, mas também tem uma longa trajetória na política portuguesa, né? E algo que eu acho muito curioso é que o senhor começou na política muito cedo, quando você ainda era adolescente, né, na Juventude Monárquica Portuguesa. E também o senhor retornou à política já mais tarde, depois de um hiato de mais de 20 anos. Então, eu queria perguntar o porquê que o senhor decidiu ingressar na política tão cedo e por que o senhor decidiu retornar à política em 2019, né, com o Chega, depois de ter encerrado sua carreira em 95? Olha, eu fui sempre. Eu acho que nós não podemos deixar de ser inconformistas. Com o mundo que não vai certo, quem não for inconformista está derrotado. Não é? E havia um movimento muito esperançoso, onde se aprendeu muito mesmo, chamado convergência monárquica. Havia uma causa monárquica muito tradicionalista, com os senhores velhos, que tinham feito a resistência contra a Primeira República. A Primeira República era uma república Os agnóstica, integralistas? ateia, anticristã, que perseguiu os pastorinhos de Fátima, prendeu eles, matou padres. O meu avô estava no colégio jesuíta no dia da Revolução, era moço novo, em 1910, e estava de mão dada com um padre, que era um ótimo padre, e do outro lado estava um senhor que era filho do Visconde de São Sebastião, Chartres de Azevedo, que eu acho que é avô daquela joalheira muito conhecida chamada Bahia, Maria João Bahia, portuguesa. Chartres de Azevedo. E esse miúdo e o meu avô estavam de mão dada com o padre. Entrou um carbonário e matou o padre em frente deles. Meu avô ficou aterrorizado com o outro moço, um moço novo, não é? Meu avô nasceu em 98, que idade teria ele? 98, 1910, tinha
12 anos, era um miúdo de 12 anos, viu assassinar o padre no dia 5 de outubro de 1910. E isso foi a Revolução Republicana, uma revolução que odiava a igreja, que odiava a monarquia, que odiava a tradição, que odiava tudo. Então, essa república deu origem a uma resistência, que foi a causa monárquica. Mas com a Contra-Revolução de 1926, acabou o sentido, quer dizer, Salazar veio depois, conquistou tudo e tal, e cilindrou as outras oposições. Aliás, exilou a extrema-direita. A extrema-direita, que era nacionalista, foi para a rua com o Rolão Preto, o doutor Rolão Preto, Francisco Rolão Preto, teve a morrer à fome no Brasil e foi apoiado pelo Partido Comunista, pessoal, porque era um resistente anti-salazarista. Bom, o Salazar empurrou a extrema-direita fora, ficou ele só, desertificou isso. Eu gosto, apesar de tudo, do governo Salazar, tem muita coisa boa, mas também tem coisa para castar o tal contraditório. E no final, depois da morte de Salazar, em 69, veio o Caetano, e aí criou-se alguma liberdade e surgiu a convergência monárquica. Que era isso? Todos os monarcas estavam fora, mas que tinham um pensamento novo. Juntaram-se e criaram a CEM, a Convergência, Comissão Eleitoral Monárquica, candidatou-se nas eleições de 69, nas eleições de 73, não deu nada, porque a política não deixou, mas criou um grupo coeso. E havia desde monarcas anarquistas até do ancien regime, monarcas que tinham sobrado da antirrepública, como jovens como eu, que eram nada. Não é? E eu aprendi com aquela gente uma loucura de coisas. Aprendi que foi uma espécie de caixa de Pandora. Oh, olha, tem mais mundo para lá do que nos dizem. E esse movimento, que era essencialmente inconformista, foi, de alguma forma, o início, o Gonçalo Ribeiro Teles foi o início da ecologia de direita, que não a ecologia comunista, que depois foi a única que sobrou, foi o início do planeamento urbanístico novo, com sentido humano. Foi o início de uma série de coisas interessantes. O Henrique Bachelard Rua foi um grande pensador, um grande deputado, e eu entrei aí, nesse grupo. Eu ajudei a criar esse grupo. E então, quando fomos para a Assembleia, numa coligação com o CDS e com o PSD, nós fomos para lá. E eu fui parte da revisão constitucional, porque eu era de ciência política, então fiz parte da comissão de revisão com o atual presidente da República e com mais um senhor do CDS chamado Luiz Beiroco. E então deu-se a volta contra o Conselho da Revolução e aquela situação semiditatorial que tinha surgido da Revolução do 25 de Abril. Aí a coisa esgotou-se, já não havia muito mais para fazer, e eu fui embora em 95. Disse, não, acabou, agora vou dar aula, já fiz essa missão aqui. Né? E pronto, e assim foi. Não é? Mas, entretanto, o panorama político interno mudou muito, porque houve agora vou ser politicamente incorreto, uma sujeição dos partidos do centro, de um lado e de outro, à lógica imperialista, antinacional, enfim, exploratória, até vou dizer isso, é para a esquerda, não é? Eu não sou, nunca fui, do sistema. Ou seja, enfeudaram-se à nova União Europeia. A União Europeia que temos hoje, a União Europeia 2.0, que é com as senhoras van der Leyen e companhia, e Lagardes, e FMIs, e Agenda 2030 da ONU, e a nova NATO, não tem nada a ver com a NATO, saiu do anticomunismo pós-guerra. É toda uma lógica hiperestatal que visa subjugar as culturas autóctones, misturá-las com hordas de imigrantes. Há que ver com brasileiro. Brasileiro é português. Ninguém está contra brasileiro. Não gostamos muito de ter criminosos, criminais, como é que chama aí, brasileiros aqui. Mas o brasileiro é como nós, né? Pensa como nós. Nós temos todos os amigos aqui, estão vivendo brasileiros,
são nossos amigos e do nosso grupo, fazem parte disso tudo. Falam a mesma língua, são herdeiros da mesma cultura, não é isso. Agora, você enfia aqui 1,5 milhão num país que tem 10, com uma porcentagem brutal de islamitas que querem a sujeição da nossa cultura ao Islão, como já está, por exemplo, na Holanda, em que um chefe desse movimento diz que quem não for islâmico sai da Holanda. O que é isso? O que é isso? Né? E é isso que está acontecendo aqui. É a islamização provocada na Agenda 2030 da ONU, pela Europa Unida, pela União Europeia, tudo ao mesmo tempo, que vai dar cabo, que vai criar guerras civis. Em França já está. Guerra civil na Alemanha, guerra civil em Espanha, guerra civil em Itália. Vocês vão assistir a isso tudo. E o colapso econômico, porque o que nós gastamos, primeiro desindustrializou, depois criou essa invasão que não tem sustentação, só 40% é que trabalha, o resto está dependente do Estado Social. O Estado Social não aguenta. A Alemanha está falida. O Estado Social, não fui eu que disse, né? Foi o Merz. O Merz é que disse, nós não aguentamos o Estado Social. Mais os bilhões que deram para a guerra da Ucrânia, que não é uma guerra da NATO, mas passou a ser. Aqui está fora da NATO. A NATO é uma aliança defensiva, mas está se defendendo de quê? Um país estranho? A NATO tem muita pena, mas não é NATO. Como a Índia não é NATO, como o Paquistão não é NATO. Portanto, essa lógica é uma lógica imposta, é uma lógica subserviente, e eu aí disse, não, eu tenho que voltar porque, apesar de tudo, eu tenho uma contribuição a dar e vou ter que fazer de novo. E voltei. E é um pouco isso, quer dizer, eu tenho um sentido de missão. Não é uma missão focalizada. Eu não tenho um sentido de missão só num setor. Tem um sentido de missão nacional, mais ontológico e, eu diria, pelo menos terrestre. Né? Pelo menos. Ou seja, a guerra do Brasil, eu estou empenhado nela. Eu faço, quando me pedem abaixo-assinados no Brasil, eu vou a todos. O que é que você tem com isso? É a mesma luta. É a mesma luta. É a luta por valores, é a luta por a defesa da gente, das pessoas, do indivíduo, da alma, da salvação das almas. Eu tenho que ver com isso. E eu acho que o nosso julgamento, repara, tem uma parábola muito importante, que é a parábola dos talentos. Deus não dá os mesmos talentos a todos, porque um deu 10, a outro deu 5, a outro deu só 1. Mas pediu o mesmo a todos. Pediu o mesmo. O que é que você fez com os meus talentos? Estão aqui 10 e mais 10 que eu fiz. Servo bom. Tem aqui 5 e produzir mais 5. É claro que não pode produzir o mesmo que tinha 10. Tem aqui 1, guardei. Pega nele, bate nele. Atira-o nas trevas exteriores amarrado. Que servo mau. Que sabes que eu colho onde não semeio. E o problema é esse. É que eu fui dos tais que eu acho que recebi 15 talentos, não 10. E nasci numa família rica, nasci numa família inteligente, nasci numa família bonita, também ajuda. Tenho filhos bonitos por causa disso, não é por mim só. Epá, como é que é? Nasci numa família culta. Todos os meus avós eram ricos, todos. Claro que veio o 25 de abril, a coisa mudou. Mas todos os meus avós eram ricos e alguns milionários. Meus bisavós milionários. Quem é que nasce aqui? Meio, 0, vírgula. Então, Deus prova, foi o resultado que eu tirei, Deus prova toda a gente segundo as suas circunstâncias, do Ortega y Gasset, nós e as nossas circunstâncias. Minha circunstância foi, deu-me inteligência, deu-me dinheiro a mais, eu nunca gastei o dinheiro que tenho, eu sou modesto comigo. Entendeu? Deu-me não sei o quê, deu-me tudo, e eu vou ser chamado na pedra. Olha aí, Antônio, anda cá. Então, o que é que você fez dos meus talentos? Tem aqui 7. Não, mas eu dei 15 para você.
Ah, mas olha, professor, 20 valores, está vendo? Professor, 20 valores. Pai, aí uns 15. Aí, não sei o que aqui. E o resto? Eu não dei mais talentos para você. Eu não pus você na carreira política. Eu não dei auditório público para você. Eu não lhe dei um computador. Ah, mas é que eu já tinha. Não, não chega. Não chega. Portanto, quando isso acontece, a gente tem que medir o que é que recebe e dar para os outros. E depois não podemos ficar esperando aplauso, que é um vício terrível da humanidade. E no final dirás a ti próprio: servo inútil, que não fizeste mais do que a tua obrigação. Olha só, é assim. Não fui eu que disse, foi o senhor de Riscomei. Eu nem Riscomei tem. Riscomei, cabelo comprido, umas barbas. Nós conhecemos. Morreu na cruz. Ele que disse isso. No fim dirá: servo inútil, não fizeste mais do que a tua obrigação. Eu não queria chegar do lado de lá, já vou chegar com muita coisa mal feita. Muita coisa mal feita. E os nossos pecados estão nas chagas. Cuidado, meninos. Os nossos pecados estão nas chagas. Cada um deles. Né? E, portanto, nós ajudamos a crucificar. Cuidado. Né? Portanto, já chega. Já chega. Quem puder travar a tempo, que trave. Eu fiz besteira que não. Se o arrependimento matasse, eu tinha morrido de arrependimento. Já. Agora não posso fazer mais nada, a não ser fazer coisas boas, obras de misericórdia, de caridade. Caridade não é dar dinheiro ao pobrezinho, é dar-se. Dar-se aos outros. Dar-se. Né? Bom, Dar dinheiro professor, também, às vezes é preciso, né? Pega lá um. Está morrendo de fome, mas não é isso. É, é, foi o que eu fiz da minha vida toda, sem modéstia. Né? Eu procurei dar o que tinha, tudo. Dar o máximo, dar o litro, como chama aqui. Dar o litro. é isso. Eu acho que eu consegui em alguns pontos, em outros não. Deus se dará. Portanto, a razão é essa só. Já não tinha vontade, gana, como diz aqui. Não sei como é que diz aí. Tem gana. Gana é aquela coisa de. Ah, tenho gana A de gente papo. fala Gana aqui também. Também tem? Já não tinha gana de ir para a política, não. Já vi, já andei naquilo, já fui, já tive anos e anos. Tem muita coisa chata. Parlamento é uma chateação, não é? Horas e horas, votação que não acaba, muda. Cheguei a ter na revisão constitucional non-stop. 8, 5 da tarde, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, meia-noite, interrupção. 1, 2, 3, 4, 5, 9 da manhã. O que é isso? Sem dormir? Café, café, café. Foi assim. Oh, manicômio. Manicômio completo. Né? Já chega. Pronto. Eu acho que já dei para esse manicômio. Agora, vai ter que ser preciso fazer mais e tocar. Tocar. E acho que vai. E acho que vai, porque eu tenho aí uns tuiôs e vou ter que fazer mais coisas. Eu tocar. A única coisa que eu peço é a Deus Nosso Senhor que me dê. Nunca tive nada, graças a Deus. Nunca entrei no hospital. Claro, não como deep fries, não faço besteira, eu não fumo. Deixei de fumar, eu adorava fumar. Mas quando será, fumar é muito mal, pois é. Mas você nunca fumou na vida, não? É bom demais. Nunca bebi álcool. Ah, a cerveja, ainda bebo. Mas é uma cerveja, quando vem faz anos, copo de tinto. Eu não sou bêbado, nunca apanhei bebedeira, nunca me deitei tarde. Grande receita. Cuidado com a noitada. Noitada são anos de vida que vão fora. Deitava cedo, acordava cedo. Pronto. Graças a Deus estou aqui e não tenho nada, até hoje. Porque Deus não quer. Eu disse para ele: olha, quer que eu faça? Então dá-me visão, audição, andar de pé, não posso andar de cadeirinha de roda, fazer não sei o quê, porque aí já não vai dar. Quer que eu fique? Eu Sim. fico. Então ajuda. Não tem ajudado. Eu acho que é a mãezinha que dá aqui, que é minha Bom, comadre. professor, Os meus filhos são todos afilhados dela. São todos Maria. Antônio Maria, Maria do Carmo, Maria do Pilar, Pedro Maria, Joana Maria, toda uma Maria, porque a madrinha é ela. Então a comadre dá a mãozinha. É tal coisa, né? Bom, não diga mais.
Bom, o senhor comentou rapidamente sobre que um avô seu viu um padre ser assassinado por um membro da Carbonária, né? Sim. Isso é um capítulo da história que os brasileiros não conhecem, mas a história portuguesa moderna, principalmente, foi muito conduzida por essas sociedades secretas, né? A Revolução Liberal do Porto, Foi e é. o próprio golpe, né, republicano, foi muito foi feito pela maçonaria, pela Carbonária, que é uma sociedade secreta também Vamos ver se eu portuguesa. explico. Não E tem uma maçonaria, tem várias. sim, A sim, maçonaria mas inglesa, por exemplo, a maçonaria inglesa é o Estado inglês. Ou seja, a rainha e o rei atual é o protetor da maçonaria. O Duque de Kent, que morreu agora, era o uhum, grão-mestre, que ela não podia ser porque era mulher. Não é? Agora vão ter que inventar outro príncipe para ir para lá. Não entra na Scotland Yard de policial para cima, policial raso, soldado para cima, quem não for da maçonaria. Não é Scotland Yard. Tudo que é polícia, com uma estrelinha que seja um coisa, já é da maçonaria. Só o grau mais baixo é que não tem que ser. Portanto, o Estado é construído sobre a maçonaria. A maçonaria é nacionalista. A maçonaria é integradora de Estado. Não tem nada a ver com a maçonaria francesa, que foi criada na Revolução para decapitar o rei, para liberté, égalité, fraternité. Isso é tudo uma outra. Digamos que a maçonaria foi assaltada pelo iluminismo e criou essa nova maçonaria. Ora, o Grande Oriente lusitano, que era de inspiração inglesa, passou a ser de inspiração francesa. Então, passaram a ser ateus ou agnósticos, anticristãos, não sei o que mais. Como não podiam atuar de uma forma violenta, criaram uma segunda dependência chamada carbonária. A carbonária vem de Itália, era a maçonaria dos pobres, era a maçonaria dos operários do carvão, carbonária. Bom, e então, que é mais ou menos igual ao ritual, enfim, é um pouco ao contrário, o triângulo, em vez de estar com a ponta para cima, está para baixo, não interessa. Em vez de ser irmão, é primo. E então, a carbonária, sim, que era armada. E a carbonária fez muita morte política em Portugal, mas muitos. Leiam, há um livro fantástico, é a melhor história do fim da monarquia até ao Salazar, feita em Portugal, que se chama Nobre Povo. É fantástico. de Nobre qual Povo. autor? O autor é o meu querido amigo, já vou dizer, peraí. Volta e meia tem uma branca. Acontece. Já vou dizer. É muito conhecido, bom, Nogueira Pinto, Tudo bem. Jaime Ok. Nogueira Pinto. Eu tenho vários livros muito bons. É meu amigo esse. Mas, o que eu queria perguntar ao senhor também sobre essa questão de sociedades secretas e tal, é que essa condução da história por grupos secretos, principalmente pelas elites, era muito considerada como teoria da conspiração, e hoje a gente já sabe que isso é verdade, a gente já sabe Não, a atuação que mas esses não grupos é. tiveram, Sim, é verdade, e mas e não é hoje como nós temos colocam. outros grupos ainda, né, como Claro, mas as o elites problema financeiras, é esse. que tanto fala. Resolveram, não sei porquê, embirrar, primeiro criar um erro, mas eu não gosto de falar sobre isso. Porque criaram um erro que é a maçonaria. Ora, por exemplo, na Suíça tem uma maçonaria só suíça, na Suécia tem uma maçonaria só sueca, que é de Estado também. Não é? Isso é uma coisa novecentista, tem a ver com a afirmação da autodeterminação. Está vendo? Há depois toda uma que é
transversal, que é essa maçonaria de esquerda, que é mais internacionalista, que, inclusive, teve no Brasil. Não sei se ainda tem ou não. Mas eu tenho um desenho muito interessante do rei Dom Luís I, que é o Dom Pedro II, de barba, sentado de capa maçônica e de avental e com um compasso na mão, e uma mão saindo do nada, saindo fora da folha, com um punhal espetando nas costas. E vem por baixo, a traição do dia não sei quando. O que é que foi isso? Foi quando ele saiu, deixou a princesa como regente, como é que chamava a princesa? A filha do Dom Pedro Princesa II. Isabel. Hã? Princesa Isabel. Isabel. E ela disse, o pai, se é casada com o Conde de, com o tal Orleans, se o pai me deixa como regente, eu liberto os escravos. É um problema seu. Foi embora. E ela eu vou um barão, daqueles barões do açúcar e não sei o quê. E você liberta os escravos e nós damos cabo da família imperial. E o Dom Pedro II era maçom. A maçonaria, por uma questão econômica e de exploração, matou um imperador que era maçom, filho do maçom e neto do outro maçom, porque o Dom Pedro IV, primeiro do Brasil, era maçom. Maçom graúdo, grão-mestre. Ou seja, A Princesa Isabel, que era não é, católica, né? Pois, mas isto não é automático. Ou seja, por que é que eu falo disso? Porque, vamos ver, o sistema de recrutamento funciona por níveis. Tem o nível baixinho, que é, por exemplo, os escuteiros. Foi criado pelo Baden-Powell, que também era maçom. Tem todo um conjunto de rituais e tal, e juramentos e tal, que habitua o moço. Mas aquilo é mau? Não, não, é bom. Mas, tá vendo? A pessoa fica habituada a um certo ritual e não sei o quê. Depois tem clube dos Lions, o clube dos Rotários. Pim, toca o sino, embrulha na bandeira, cerimônia, pim, boing, tá vendo? Normalmente, os governadores rotários são todos maçons. Ou seja, o recrutamento faz de baixo para cima, por cooptação. Eu vou pegar num jovem dali, se você que era bom para ir para o rotário. Por quê? Porque aqui temos uma coisa, solidariedade, fazemos isso e aquilo. Venha para aqui. Depois, venha para ali. Venha para lá. Quem é que manda nisso? Quem manda nisso não é a maçonaria, que ideia. Faz uma correia de transmissão, ou várias. Quem manda nisso, por isso é que eu chamo isso, eu estou sempre falando mesmo, o capital financeiro mundial. O capital financeiro mundial coincide com organizações secretas, coincide. Mas eu não vou falar disso aqui, porque gostava de continuar a poder fazer coisas na internet e não ficar entrevado já. Bom, essas organizações, em última análise, são satânicas, né? Porque no final, o topo está explicitamente o príncipe das trevas. Bom, agora, se estamos numa época de apocalipse, não vem aí o anticristo? Vem. Não vem aí o homem da iniquidade? Vem. E em quem é que o anticristo se vai apoiar? Na terra. Não digo nos demônios, porque isso é óbvio, não é? Ele é o servo do demônio. Mas no resto, quem será? Será a população anônima ou vai privilegiar as pessoas que já se subordinaram voluntariamente por um trabalho de. Ora, todo maçom, isso eu não admito que se diga, todo maçom é satanista. Isso é mentira. É mentira. Agora, alguns deles foram recrutados para outros níveis, onde já há. Bom, isso é outra coisa. Mas também seria. É quase igual a dizer todo
o rotário é satanista, o escuteiro é satanista. Não, é uma pirâmide de recrutamento, são aquários, onde se vai puxando gente, alguns chegam lá acima. Há uns que mandam em Hollywood. Eu tive um amigo meu que morreu, não vou dizer o nome, que era tudo isso, e era de uma coisa chamada Shrine. Quem tem, aquele salão grande do Hollywood é deles. Shrine. O emblema de entrada deles é um diamante, calhau assim, que custa uma fortuna. Desde logo não pode entrar. E eu vi aquilo, sabe que coisa bonita, como é que se entra para isso? Isso não é para si. Eu disse, meu querido amigo, que eu não posso ser o nome. Isso aqui, mas você é disso, pois é, mas não é para si. Não é mesmo. E era meu amigo do peito. Ou seja, isso é o setor que comanda aquilo. Agora, ouve, acha que é só coincidência? Eu não quero chatear as pessoas. Eu fiz um papelinho a esse propósito. Macron, antes de ser presidente Cherokee, serviu o grupo que Rothschild. Merz, antes de ser chanceler, era da BlackRock. Stremer, inglês. Antes disso, trabalhava para a Citi e para Wall Street. É coincidência tudo? Será? É uma coincidência? Ou o pior cego é aquele que não quer ver? Está vendo? É isso. Esse é que é o inimigo. O inimigo não é... Para quê? Por que eu digo isso? Porque eu sou muito amigo de várias pessoas, sou maçom, muito. E eles não sabem nada disso. E eu espremi. Você sabia isso? Não me diga. Era esse ponto que eu queria Ou chegar, né? seja, Que no fundo. não, isso não é para todos. Sim. Portanto, a maior parte das pessoas que a gente vê estão honestamente, ou estão pelo menos interessadamente, naquele sistema, achando que estão fazendo bem e que estão fazendo só e que não estão a serviço de mais nada, que não tem mais interesse nenhum e tudo. Né? Da mesma forma que a Santa Madre Igreja está nisso. Ou como é que matam papas? Como é que entra uma cerimônia de imposição diabólica, uma cerimônia, uma missa negra no Vaticano, que já foi feita? A consagração do Vaticano a Satanás, com bispo, com cardeal. A culpa é da maçonaria. Cuidado, cuidado, não tapa os olhos. É porque senão ficamos com uma versão torta da história. Está vendo que é contraditório? Não faz isso. Eu não alinho nesse discurso. Um discurso manicaísta simplesinho da Silva, que é os comunistas são os maus e os não sei o que são os bons. Mentira. Esse sistema de poder hegemônico. Você acha que Rothschild tem partido? Acha mesmo? Ou controla os partidos todos? Acha que tem ideologia política? Ou Eles controla? são. Ideologia? Tá Eles vendo? chamam que são os metacapitalistas, né? Eles estão acima do sistema. Eles estão Claro, fora desse sistema. claro. Portanto, quem dá tiro nos pés não está entendendo nada do que se passa. Nada. Todos os médias estão na mão deles. Aí o média da direita, o média da esquerda, não vai lá dar. E agora vão controlar as pessoas através do dinheiro, da moeda digital. Os Estados Unidos têm uma dívida de 37 trilhões, com um juro anual de mais de $1 trilhão, rebentou, dá para ir $400 mil por indivíduo, o que é uma loucura. Uma loucura. Por cidadão americano, é impagável. Vai ruir a grande Babilônia. E vão criar uma moeda digital. E a Europa vai criar outra. E é através disso, controlada pelo Banco de Portugal, acabou, chipzinho na mão, ou no cartão, não sei bem como é que vai ser, os dois. Pip! O que você está comendo?
Carne outra vez? Não, isso é pegada muito grande, pegada ecológica, não pode comer mais. Gasolina, tabaco, o que é isso? Fumando? Não, não funciona. Está saindo do seu perímetro? Cidade 15 minutos? O que é isso? Não foi vacinado? Mas tem que ser, porque senão não vai ter. Vai chegar o dia em que você vai ter que optar entre ser cristão e ter comida. E eu sei o que é que eu vou optar. Professor, gostaria de fazer uma última pergunta, já nos encaminhando para o fim. Deixo aqui registrado também que nós deixamos, eu e a Sofia, né, deixamos as perguntas mais polêmicas, que vão dar muito pano para manga, para uma futura entrevista, se o senhor tiver paciência conosco novamente, né? Oi, Especialmente sobre geopolítica, aspectos religiosos da realidade. E a última pergunta é a seguinte: vivemos hoje um cenário de intensas transformações e instabilidades políticas e sociais em várias partes do mundo, da Europa ao Oriente Médio, passando pelo Nepal e pelas Américas. Recentemente, por exemplo, tivemos o assassinato do líder conservador americano Charles Kirk. E aqui no Brasil, vemos uma crescente tensão institucional, especialmente no caso envolvendo o STF e o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Como o senhor analisa esse momento político global e, em particular, o que está acontecendo hoje no Brasil? Bom, isso é uma conferência, né? Mas eu vou resumir. Neste momento, há dois grandes projetos de ordem mundial. O projeto, digamos, ocidental e o projeto oriental, para facilitar a coisa. Né? E a Amazônia, que é zona de caça, a África Negra, o Corno da África, tudo isso é zona de caça. Zona de caça. Res núleos, como se diz em direito. Bom. O que há do lado de cá? Do lado de cá há uma superpotência decadente, que são os Estados Unidos da América, que virou neonacionalista e que, ao meu ver, não vai conseguir travar o descalabro. O Trump bem tenta, já cortou naquelas despesas todas com o Elon Musk, não sei quantos bilhões estavam sendo dados para mudar o sexo nas criancinhas do Camboja e do Laos e não sei o quê, mas não vai chegar. É colossal. Eu penso, mas isso é uma mera, como é que eu chamo isso? Impressão minha. Que os Estados Unidos vão voltar à velha lógica continental, da doutrina de Monroe. Ou seja, a América dos americanos. Se isso for verdade, então faz sentido que estejam apertando o Maduro, que é o elo fraco. O elo fraco é o Maduro. Está vendendo droga? Não. Pô, Maduro só faz isso, o Maduro não tem chateado os Estados Unidos. Né? Por que agora é investido o Trump? Bom, se fosse noutra altura, era um golpe contra o Maduro, que eu penso que vai acontecer. Ou seja, o nosso amigo Lula não está em grandes lençóis. E por quê? Porque eu acho que a direita brasileira tem muita culpa, não é? Não é só o Lula, cuidado. Né? Mas o Lula jogou a cartada dos BRICS, ou seja, do outro grupo, e deixou uma certa penetração, vamos andar bastante, da China nos investimentos no Brasil, sobretudo estratégicos. E os Estados Unidos não acham graça a esse tipo de ajuda, porque está, no fundo, objetivamente, ajudando a China. Objetivamente. Portanto, é um pau de dois bicos. Como é que vai, o que vai acontecer ao Lula? Na ordem natural das coisas, o Maduro ia à vida e o Lula ia à vida. Como é que vai ser? Não sei, não me pergunta. Mas eu acho que ia. É o que eu acho. Não sei se vai dar tempo. Pelo menos pode cair um meteorito na Terra, haver um tsunami e tudo isso muda de feição. Do lado de lá, temos um conglomerado feito por nós significa Europa, Estados Unidos da América, que empurramos a Rússia para os braços da China. A Rússia quis aderir à NATO e disse: vocês querem sossego,
nós entramos para a NATO e fica tudo harmônico. Nós harmonizamos as nossas Forças Armadas para a NATO, não tem mais problema. E vai tudo para a NATO. Não. Não por quê? O projeto dos vários líderes americanos é partir a Rússia, partir a Ucrânia, partir, como está sendo partida agora, partir a Geórgia, partir tudo e mais a Bielorrússia e roubar tudo. Que tem não sei quantos trilhões, 70 e tal trilhões, só em matéria-prima, vamos ficar com isso. Foi o que andou fazendo a Condoleezza Rice, fizeram vários secretários de Estado americanos lá. Só que, pelo meio, Deus não dorme, surgiu um comunista chamado Putin. Comunista? O Putin não é comunista, não é? Então, chega a coronel do KGB, não é comunista? Então, o que é? Coronel do KGB no tempo do antigo. Vai lá, está tudo dormindo. Que é um homem da minha idade, superiormente inteligente, superiormente hábil, e que é um patriota. Ele disse, não, esses sujeitos vão dar cabo da Rússia. E, portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar reconstituir uma espécie de União Soviética nova. Com a Bielorrússia, já está, aqueles estões todos vai ser mais difícil, tirando uma parte a Transnistria, a Moldávia, tirando um quinto do território da Geórgia e sujeitando a Geórgia, está caladinha que nem um rato, e tornando a Ucrânia neutral, que era o que era, que era o que estava combinado. Mas os europeus e os americanos não deixaram. Foi o senhor primeiro-ministro inglês, né? Como é que chamava aquele louco que andava com o cabelo despenteado? Boris Johnson, foi lá dizer, não, senhor, só não assina isso. Bom, de maneira que empurraram a Rússia, não havia outra escapatória, para os braços da China. Então agora vão desviar o pipeline do gás que vinha para a Europa para a China. E a Índia, que está numa entre les deux, mon cœur balance, eu sou a favor dos americanos e sou a favor, mas sou vizinho da China, tem um conflito na Caxemira com a China e com o Paquistão, tem que, ai, como é que é? Foi empurrada para o lado de lá. E agora ainda sobra um, mais complicado ainda, porque é muçulmano, que é o antigo Império Otomano, a atual Turquia. Vamos ver para que lado é que vai cair. A Turquia cria influência sobre os antigos estados turcómonos e turcófonos do sul da União Soviética, tirando a Arménia e tudo o resto. É o Istão, não é? Cazaquistão, não sei o que, Istão, não é? Todos aqueles Istão por ali fora faziam parte do Império Otomano. A Arménia é a única que é cristã. E havia um entendimento russo dizendo, ok, então você fica aqui com uma passagem e pode controlar isso, mais ou menos. Portanto, há o risco da Turquia, que é da NATO, poder ficar com um pezinho do lado de lá. Como é que vai acabar essa guerra? Como é que vai acabar essa guerra? Com um país falido, que não produz senão 1/10 dos mísseis que produz num ano a Rússia, mais a China, mais o que é uma potência atômica, a Bielorrússia. Tudo isso junto. A Rússia tem um potencial de mobilização de mais 5 milhões de soldados, se for necessário. E a Europa falida, sem energia de gás natural, nem diesel, nem nada. Vai se meter numa guerra quando não tem hipótese de pagar a sua própria dívida, como disse o Merz, resultante do Estado Social, ou a França, que diz que está falida e vai necessitar do FMI. É com esta gente gaysificada, é com esta gente que vão fazer um combate contra as tropas do leste. Está tudo doido. Portanto, rapidamente,
a guerra da Ucrânia está perdida, a realpolitik seria deixa ficar o Putin com aquilo que ele quer. São Estados russos, ainda mais, não é? A coisa, a Crimeia era do Império Otomano, foi conquistado pela Imperatriz Catarina da Rússia no século XVIII. Não é russo? Então o que é? Só tem russo dentro. E aquela faixa toda só tem russo, tem uma maioria de 90% de russos. Fazem uma autodeterminação e querem ser russos. Ah, mas é uma invasão. Moço, isso é a lógica, é a moral, mas não é a política. Melhor estar quieto. Mas não. Vão querer levar a guerra até o fim. Ou seja, vai se concretizar aquilo que eu acho que vai acontecer, que é uma guerra geral, né? A Terceira Guerra Mundial, que já começou, que vai ter incidentes nucleares. Escreva. Vai. Não é uma guerra de extermínio nuclear, porque Deus não deixa, né? Mas é uma guerra com incidentes nucleares. Aí vai ser, vai. Vai ser, vai. Porque a China e a Rússia não vão parar, não vão admitir isso. Ponto. Taiwan é chinês. Não, 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 não. Não é? Então o que é? Era uma ilha da China. Metade, o partido da direita da China, na Revolução de 49, fugiu para lá. Metade da família ficou de um lado, metade da família ficou do outro. E agora não é chinês. Então o que é? Está tudo doido. Então o que é? A população é chinesa, a história é chinesa, é tudo chinês e agora não é chinês? Então o que é? Está tudo doido. Acresce a questão de Israel. Não é? Israel, com Netanyahu, resolveu criar o velho projeto do Greater Israel, ou seja, absorver a faixa de Gaza toda, absorver o West Bank todo, mais uma parte da Síria. Estão prometendo destruir o Irão. Os Estados Unidos têm interesse em destruir o Irão, porque o petróleo do Irão apoia a China, que não tem petróleo. Portanto, é um fornecimento de petróleo para o outro lado. Portanto, tem que dar cabo dos ayatollahs. Tem aqui o cenário ideal para ter uma convulsão de proporções dantescas. Eu acho que vai acontecer isso. Vai acontecer mesmo. Vai acontecer em breve, ou seja, daqui até o fim da década. Não for já para o ano. Um livro, né, das Portas de Dante. Hã? Não ouvi. O senhor tem um livro, né, das Portas de Dante. Portas de Dante fala disso. Eu tenho o azar de ver antes do tempo. Não sei se é bom. Mas durmo bem na mesma. Não tem neto, tem 9. Mais pequeno deve ter 2 anos ou 3. 9 netos. Já, por enquanto. Ainda falta casar algum. Epá, mas eu não faço as coisas de acordo com o meu. O que é que o senhor gostaria mais? Não, eu gostaria que Paulo Unidos Islã, mas não é isso que vai dar. Não é? A trigonometria diz que vai acontecer outra coisa. Portanto, não consigo, quando assumo o papel do acadêmico, dizer uma mentira só porque não me dá jeito. Não gosto disso. Que horror, não pensa nisso. O que é isso? Pensamento positivo, macumba. Não vai dar assim. Não vai dar assim. Agora, então, senhor, quem é que está querendo destruir tudo? É só o Putin? Não. Nós, do nosso lado, estamos querendo criar. A intenção é aproveitar o descalabro geral econômico, social e financeiro para criar uma ditadura nessa parte do mundo. A nova ordem mundial dessa parte do mundo é criada top-down, com moeda eletrônica, com confinamentos, ou seja, vamos cair no modelo chinês em mal. O modelo chinês é uma melhoria em relação ao que eles tinham. Para nós é ao contrário. É o revés, é ao contrário do que nós tínhamos. Lá vai a liberdade, lá vai não sei o quê, lá vai. Não, mas está aqui lá. A vossa geração, que é a geração do telefone, né? Tudo se faz com o telefone, está achando muito bem que vem a moeda eletrônica. Está nem aí. Não, o que é isso? É mais uma novidade. Quando não entenderam que é o instrumento da dominação. A nova moeda eletrônica é o instrumento da opressão das classes médias. Uma subpergunta, professor, seria então que, na sua perspectiva, o projeto islamizante da Europa
não deve lograr êxito porque esse outro projeto maior deve engoli-lo. Seria mais ou menos essa a sua opinião? Aliás, repare, agora não queria entrar nas profecias privadas, mas tem muita profecia privada. Julie Genie, de Lourdes, Nosso Senhor de Lourdes, conhece a profecia de Lourdes? Vale a pena ir ver. O que é que diz? Diz que vai haver uma invasão da Europa, dupla. Pelo sul, os muçulmanos vão tomar conta da Espanha e vão subir para a França e depois para a Itália. E os russos não vão permitir que os muçulmanos ocupem Roma e vão eles invadir Roma. E por isso é que a bandeira russa vai flutuar primeiro no Vaticano, primeiro que a muçulmana. Essas duas invasões convergem contra a França e aí aparece o rei, aquilo que chamam o rei oculto, que é Henri V de la Croix, da Cruz. Seria um descendente, é muito complicado, mas eu vou mostrar o livro para vocês. Um descendente oculto do Luís XVI, que tinha sido tirado da torre no tempo da Revolução Francesa e que volta para vencer a contra-revolução, destruir a presença russa e a presença muçulmana. Olha, o que diz aqui? O Santo Papa e o Grande Monarca. Profecias do senhor Marquês de lá não sei quantas, está aqui o nome. Esse é mais antigo, olha. Henrique V, 1871, está vendo? Sobre essas profecias. Outro, o rei dos Lises, estou lendo ao contrário, 1871. É o Henrique V da Cruz. Aqui o que é? A missão. Não, o que é? A missão divina da França. Uma espécie de nova. Professor, tem muita coisa. Professor, e como o senhor interpreta o lugar histórico e espiritual de Portugal e também do Brasil, como uma continuação de Portugal, principalmente na profecia de Fátima, de que em Portugal não vai se perder a fé? Exatamente. É uma boa pergunta. Nós os dois, Brasil e Portugal, estão consagrados a duas coisas. O Sagrado Coração, não é? O Cristo Redentor. O Cristo Redentor vosso é o nosso Cristo Redentor, que foi oferecido pelo Brasil a Portugal por não ter entrado na guerra. Vocês sabem, em Lisboa há uma espécie de miniatura do Cristo Redentor que se chama Cristo Rei. Já viu? Cristo Rei, a estátua do Cristo Rei, foi oferecida pela comunidade do Brasil. É um Cristo Redentor, é mais pequeno. É a imagem, não é o pilindro, que é grande. Né? Esse Cristo Redentor, o país foi consagrado a ele. Mas, sobretudo, fomos consagrados a Nossa Senhora. E não somos os únicos países, mas isso é muito importante. Desde o início do Dom Afonso Henriques, que é o início do Brasil, sem Dom Afonso Henriques não havia Brasil, estamos consagrados a São Miguel e a Nossa Senhora. Sempre, coisa, outra, coisa, outra. A Espanha ficou sempre fiel a Santiago. Também tem a primeira aparição de Nossa Senhora, que é Nossa Senhora del Pilar. É uma bilocação de Nossa Senhora quando o apóstolo Santiago estava não conseguindo arrumar os bispos que ela pediu, e então Nossa Senhora apareceu, bilocou-se, estava em Judá, apareceu ali, dizendo, olha, não sai daqui sem ter pelo menos 12 bispos. São os apóstolos que vão ficar na Península Ibérica, incluindo do Braga. Desde esse tempo, não é, que vem essa tradição mariana, que nós temos há muito tempo, não é? Dom João IV, que consagrou o reino, incluindo o Brasil, a Nossa Senhora da Conceição, a imagem de Vila Viçosa, padroeira do reino, que ficou depois Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, cuja padroeira era, de novo, Nossa Senhora da Conceição.
Aqui a nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, também é Nossa Senhora da Conceição. É Nossa Senhora da Conceição. Portanto, tudo isso é uma continuidade. Portanto, eu acho que o céu leva a sério essas devoções. Não é? O céu leva a sério essas consagrações, como leva a sério a consagração ao demônio também. Não é uma brincadeira, é mesmo verdade. Não é? As pessoas ficam possessas, ficam possuídas por. Portanto, nesta fase final, é um confronto entre a mulher e a serpente, ou não é? Porém, inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e a descendência dela. E tu a machucarás no calcanhar e ela esmagará a tua cabeça. Nós vamos assistir ao combate escatológico entre a serpente e a sua descendência contra os descendentes no sentido, obviamente, não só físico, não só, nem físico, não é? Mas os descendentes continuadores, não é assim? E, portanto, essas duas descendências vão digladiar-se. E esse rei de França é o rei dos lises. Ora, o lis é o símbolo de Nossa Senhora. A flor de lis é o lírio que floriu no bastão que São José tirou. É uma história muito bonita. Não sei em que livro bem. Havia 4 ou 5 candidatos davidianos a casar com Maria Davidiana, e um deles era São José, e eles deram 4 bastões, 4 troços de árvore a eles. Então, aquele que floriu sem mais é o que fica. E o único que floriu foi o de São José. Sei que ele aparece com um lírio na mão. O lírio passou a ser o símbolo de Nossa Senhora. E a bandeira monárquica de França, da França Católica, la fille aînée de l'Église, a filha primogênita da Igreja, era os lises, 3 lises. Foi cortado com aquela porcaria da égalité, não sei o que mais. Isso vai voltar. O novo mundo vai ser um mundo restaurado com esses propósitos novos. Portanto, não vai. Vai ser interessante, eu acho que sim, vai morrer muita gente, vai morrer inocentes. Né? Não vai ser uma pera doce, como dizemos aqui, cuidado, não é pera doce. Mas é o grande momento da história. Depois há uma continuidade a seguir, novos céus e nova terra, são séculos novos, mas isso, eu gosto mais desse momento de bouleversement, virar ao contrário, virar ao avesso. E, portanto, eu acho que o Brasil tem uma. Agora, não vai sofrer nada? Não, vão sofrer todos. Porque houve pecados monstruosos. Quer dizer, há países que vão desaparecer da face da Terra. Né? Países consagrados ao demônio, o Havaí, por exemplo, penso que vai desaparecer debaixo das águas. Há muitas profecias. Sei lá, São Patrício foi o primeiro bispo da Irlanda, disse que a Irlanda ia desaparecer debaixo das águas, nunca iria ser pasto do anticristo, queria ser submersa nas águas do oceano. Marselha vai desaparecer submersa no oceano. A Flórida vai desaparecer debaixo do oceano. Aquela costa oriental vai ficar, costa ocidental americana vai ficar um arquipélago. O Brasil vai ser inundado por via da bacia do Amazonas, é uma parte que fica debaixo de água. Nós, a mesma coisa, a costa vai à vida, o Algarve, tudo isso. Agora não vou entrar por quê. Mas isso são profecias, revelações particulares, valem o que valem, não é obrigatório. Tem muito católico que não acredita nisso e pode estar contente por não acreditar, porque não há problema. Eu acho que é prudente acreditar. Agora, no final o Brasil vai ficar, não é? No final, mas vai ficar renovado, não vai ficar essa bagunça que está. Nós é uma coisa, vai ficar. Agora, tudo que foi aborto, eutanásia, macumba, não sei o que, vai pagar. São crimes contra Deus. São crimes inclusive contra o Espírito Santo. Não é? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. O que é? Isso é amar o Deus sobre todas as coisas? Macumba, é? Não é? Portanto, nós vamos pagar isso. Vamos pagar caro.
Por quê? Porque as pessoas têm um juízo particular. A Sofia vai ser julgada particularmente. O Pedro vai ser julgado particularmente. Eu vou ser julgado particularmente. Vou chegar lá, ver o filme da vida e dizer, olha, você fez isso e isso, tem essas a favor, essas contra, pega lá a porrada. Torradeira, como eu digo. Eu espero bem que seja torradeira provisória, que é para poder ir para o céu. Outros não, inferno. Nossos bispos resolveram dizer que não havia inferno e que não se condena ninguém, que é uma besteira terrível, contra o Evangelho, contra a revelação. E as nações não têm julgamento individual, não é? Não. O Brasil não morre, não vai para o céu e Deus não julga o Brasil no céu, ou Portugal, ou seja, quem for. Então, é julgado quando? Enquanto totalidade, enquanto orgânica. É julgado aqui. É o juízo das nações. Tá bem? Por isso é que Babilônia Grande já não é. Agora, vai ser pera doce? Não. E direis às montanhas, caí sobre nós, e a morte fugir-vos-á. Deve ser pera doce. Mas o que querem que eu diga? Mentiras? Não, vai correr tudo bem. Não há problema nenhum. Não há. É isso que querem que eu diga. Não me convidem. Não me convidem, porque eu não venho aqui para enganar as pessoas. Não. Não é assim. Não vai ser assim. Não é assim que Deus deixou. Excelente. Aqui tem. Ok. Bom, eu acho que está grande demais. Vocês vão ter que cortar e adaptar e tal. Não, mas fazer comigo estão à vontade. Podem fazer slides, cortar tudo. Até podem cortar tudo. Eu fiz a minha parte, agora não faço mais. Não, já foi um excelente primeiro contato, né? E nós temos muitas perguntas interessantes para fazer em um segundo momento, porque nesse primeiro momento nós queríamos apresentar o senhor para um público brasileiro, né, que está conhecendo você pela primeira vez. O público brasileiro só conhece figuras como o seu filho, né, o padre Duarte Lara, né? O professor já falecido Olavo de Carvalho, e alguns outros, e eu tenho certeza de que a sua figura vai adicionar muito ao pensamento do Brasil.